galera, hoje nosso encontro é aqui, mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser dada em cima desse modelinho aqui, ó, sintético, no qual vai representar aí o que é uma hernia de disco, ou então, você sabe o que é uma punção lombar? Então fiquem atentos na aula de hoje. Lápis e um caderno na mão. Mais uma videoaula. Roda a vinheta. Vamos entender aqui como é que funciona a punção lombar a partir desse modelinho aqui didático que eu tenho. Para início, aí, a punção lombar ela é a retirada de amostra do líquido cérebro-espinal da cisterna lombar. E é uma importante técnica aí de diagnóstico para avaliar vários distúrbios do sistema nervoso central. No caso, a meningite e as doenças do sistema nervoso central podem alterar as células do líquido cérebro-espinal ou modificar a concentração dos seus elementos químicos. O exame do LCS também pode verificar se há sangue. Então, aí, a pele que recobre as vértebras lombares inferiores é anestesiada. E a agulha da punção lombar, com um estilete, ela é inserida na linha mediana entre os processos espinhosos da L3 e da L4. Então, aqui no caso, né, entre os processos espinhosos aí da L3 e da L4. Ou entre aí a L4 e a L5. Então, aí, voltando, né, a esse modelo aí, nesses níveis aí não há risco de lesar a medula espinal. Após penetrar 4, 6 metros em adulto, né, mas em pessoas obesas, né, a agulha ela perfura o ligamento amarelo com um estalo e depois atravessa a dura mater e aracnoide mater e penetra na cisterna lombar. Quando o estilete é removido, há saída aí de líquido cérebro-espinal na velocidade de aproximadamente uma gota, né, por segundo. Se a pressão subaracnoide for alta e o líquido cérebro-espinal, no caso aí, né, ele flui ou sai na forma de um jato. A punção lombar ela não é realizada em caso de aumento de pressão intracraniana. Em geral, a pressão intracraniana é determinada previamente, né, por tomografia computadorizada, mas também pode ser avaliada examinando-se o fundo, parte posterior de olho, né, com um oftalmoscópio, certo? Aí uma outra patologia que nós podemos observar seria aqui a hérnia de disco, né? Ou também conhecido como a hérnia do núcleo pulposo. A hérnia, que é a protrusão aí do núcleo pulposo gelatinoso, que acontece no interior aí, ou através do anel fibroso, ela é uma causa bem reconhecida de lombalgia e de dor no membro inferior. No entanto, há muitas outras causas da lombalgia. Além disso, as hérnias costumam ser achatadas casuais em indivíduos assintomáticos. Nas pessoas jovens, os discos intervertebrais, né, que seriam essas estruturas aqui, eles são fortes. Em geral, tão forte que muitas vezes as vértebras sofrem fratura durante uma queda, antes que haja ruptura dos discos. Além disso, o conteúdo de água nos núcleos pulposos é alto, próximo a 90%, conferindo ali um grande turgor, que é a tumescência. No entanto, a hiperflexão violenta da coluna vertebral pode causar ruptura de um disco intervertebral e fratura dos corpos aí vertebrais adjacentes. Cerca de 95% das hérnias de disco lombares ocorrem ao nível de L4, né? No caso aí, seria ao nível de L4 e L5. Ou L5 e S1. A diminuição acentuada do espaço intervertebral radiológico, né? Isso é da altura do disco, que pode ser causada por herniação aguda de um núcleo pulposo, também pode provocar estreitamento dos forames intervertebrais, talvez aí exacerbando a compressão das raízes dos nervos espinais. Agora, como o núcleo pulposo torna-se cada vez mais desidratado, né, e fibroso, ou até mesmo granular ou sólido com o envelhecimento, um diagnóstico da herniação, né, aqui no caso, em um paciente com idade avançada deve ser considerado com suspeita. É mais provável que as raízes nervosas estejam sendo comprimidas, né? Então, no caso aqui, pela ossificação aumentada do forame intervertebral por onde saem. Essa dor aguda, dorsal médio e lombar, pode ser causada por uma pequena protrusão posterolateral de um disco intervertebral lombar no nível aí de L5, né, no caso aí,
a S1, que afeta as terminações aí nociceptivas de dor na região, como aquelas associadas ao ligamento longitudinal posterior. E aí, no caso, né, a ciatalgia, dor na região lombar e no quadril, ele se irradia pela face posterior da coxa até a perna. Muitas vezes é causada por hérnia de disco intervertebral lombar, né, no caso aqui, como nesse caso, que comprime e compromete o componente, né, de L5 a S1 do nervo isquiático. Os forames intervertebrais, né, da região lombar, eles diminuem enquanto os nervos lombares aumentam, o que pode explicar por que a ciatalgia ela é comum. Os osteófitos, né, surgem ao redor da articulação por processos articulares, né, no caso aqui não está representando. E aí, nesse caso, como esses osteófitos que surgem aí ao redor das articulações dos processos articulares ou das margens posterolateral durante o envelhecimento, eles podem estreitar ainda mais os forames, causando dores assim lacinantes nos membros inferiores. Então, aí outra informação aí muito relevante é que os discos intervertebrais, eles também podem ser lesionados aí por rotação violenta, né? Como no caso aí durante o jogo de golfe, ou flexão da coluna vertebral. A regra geral é que a protrusão do disco intervertebral geralmente comprime a raiz dos nervos de número inferior ao do disco herniado. Por exemplo, o nervo L5 é comprimido pela hérnia de disco de L4 a L5, né? Então, entre a L4 e a L5. Se gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e também ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!